E aí galera, beleza? Beleza não tá não, né? O preço da gasolina, a inflação, tá tudo lá em cima, tudo nas alturas, tá ligado? E o pior, a sociedade de hoje em dia tem amor em ser escravo, tá ligado? Porque muita gente fica achando, o tempo da escravidão já passou. Não passou não. Apenas a escravidão, ela se adaptou ao momento, à ocasião, pagando ao trabalhador, que hoje em dia chama proletário, é aquele que dá a sua força de trabalho em troca do salário. Antigamente na Grécia Antiga, proletário tinha outro significado. O que era o proletário na Grécia Antiga? O proletário na Grécia Antiga era aquele cidadão que não tinha posse, que não tinha uma casa. A coisa mais importante naquele período era a terra. Aí o pessoal não tinha terra, era chamado de proletário. A eles cabia levantar os edifícios de graça, entendeu? Não recebia salário e combater na guerra. E esse pessoal era chamado de metecos, né? Aí depois cai o Império Romano, cai a Grécia e entra o Império Romano, que entrou na verdade não com o Império, entrou como uma república. Depois a república caiu e veio a ser um Império. Essa república foi formada por um grupo de pessoas ricas, que depois foi substituído por uma outra aristocracia de famílias locais, né, romanos, e instalou esse governo que explorava o povo de todas as formas. Aí nessa época também foi onde foi difundida a palavra ditadura, que era um governo apenas de 6 anos, depois ia ser substituído e tal. E a palavra escravo vem de êxodo, que é aquele povo, né, os povos êxodos tal, da Segunda Guerra Mundial, recebeu o nome de êxodo, vem de escravo, em inglês é slavery. E aí então, a gente hoje em dia, depois que o feudalismo, depois do Império Romano, veio o Império Bizantino, do Império Bizantino veio a Idade Média. Na transfusão do Império Romano, do Império Grego para o Império Romano, chamado de a Era da Antiguidade Tardia. Aí aquela época tardia saiu, entrou o Império Bizantino, entendeu? Depois o Império Bizantino caiu com a invasão dos turcos otomanos em 1453, que veio a entrar a Idade Média. Aí da Idade Média, cara, os camponeses tinham um pequeno pedaço de terra para plantar, para colher, para ele e para o senhor, em troca do sistema de proteção chamado de vassalagem, que era os exércitos da época, que os camponeses estavam fugindo. Na verdade, eles fugiram para o campo, saíram da cidade, que a cidade estava sendo invadida por vários povos, sobre visigotos, bárbaros. Aí eles fugiam para pegar proteção dos vassalos. Aí eles eram os escravos, tinham uns pedacinhos de terra que chamavam mansos senhorais, mansos comuniais, entendeu? E em troca de estar ali só na terra ali para comer e para viver, entendeu? Aí depois veio o que? Da Idade Média veio o feudalismo, a transfusão para o capitalismo. O capitalismo primeiro ele foi um capitalismo formado dentro de casa, que tinha os jornaleiros, que jornaleiros não vem de jornal, vem de jornadas de trabalho. Esse trabalhador trabalhava pro que já tinha a tática, a prática de fazer sapatos e tal, que vinha entregado de um, entre aspas, capitalista, que dava toda a matéria-prima. Em troca, ele recebia uma porcentagem, né, o trabalhador, e a outra parte é para esse capitalista. Depois de acumular renda com as invasões europeias aqui, tomando dos povos astecas, dos índios brasileiros, depois roubando aqui com nossas riquezas, né? Que o Brasil é um país de uma vastidão tremenda, né, cara? E aqui tem o quê? Tem o sistema de ouro, né? Aurífero, tem a cotonicultura, né? Que é o algodão, né? Cotton vem de inglês, cotton, de algodão, que até cotonete. Cotonicultura, tem a produção carbonífera, tem pecuária, tem frutas, tá ligado? Um país muito rico, cara. Aí isso aí foi
concentrando a renda. Aí no final do século XX, isso aí era chamado o capitalismo industrial. O que era o capitalismo industrial? Era todo aquele capitalismo que as empresas adquiriam com a exploração do trabalhador, né? Com o sistema de mais-valia, que é o sistema que explora o trabalhador a fazer se ele trabalha, por exemplo, fazendo bacia, ele recebe o dinheiro e o tempo para fazer 3 bacias já pagava a renda do patrão, mas o patrão quer que ele faça 15 bacias. É o sistema de mais-valia que ultrapassa a renda, explora o trabalhador. E do capitalismo, aí em 1890, esse capitalismo fez a transfusão de capitalismo industrial para capitalismo financeiro, que era um monopólio dos bancos para explorar o que? Petróleo, o ouro, né? Porque não tinha mesmo condições deles explorarem. E aí eles juntou o capitalismo financeiro. Desde já jogou o mundo na mão de quem tem muita grana. Depois veio o sistema globalizado, né, cara? Que sai na frente quem pode, quem não pode só obedece e dá suas terras para o invasor vir explorar. E foi o que aconteceu no Brasil. E aí, com a descoberta do petróleo, né, cara? Em 1943 foi inaugurada, 1939 foi descoberto o poço de petróleo aqui da Bahia, tá ligado? O Poço do Lobato, tá ligado? E aí com Getúlio Vargas, e aí desde então ele proibiu todo o país ter o direito de explorar o seu subsolo. Nenhuma outra nação tinha o direito de explorar o nosso território. Aí em 1953, em 3 de outubro, Getúlio Vargas inaugurou a Petrobras, né? Com um capitalismo também de fora, mas pagou depois. E aí quando foi de 95 para cá, a FHC jogou o país no buraco, né, cara? Porque começou a abrir as empresas para o capital estrangeiro vir explorar a nossa renda. E hoje o capital estrangeiro vem aí, ó, explora aí os banqueiros, explora aí, ó, explora a gente, rouba a gente, tá ligado? E aí, não apoiando o ladrão nem nada, mas quando um ladrão rouba um banco, o governo, o Estado, que era para servir com as mãos pesadas em cima de quem rouba mesmo, como o Michel Temer, que vendeu aí nossas empresas aí todo para esse capital estrangeiro, aí o Brasil entrou nesse buraco aí, entendeu? Que era ponte para o futuro, Dilma não queria fazer isso. E aí, Alexandre de Moraes foi colocado por Temer, tá ligado? E aí Alexandre de Moraes não faz nada com o Temer, que jogou o país nesse buraco. O Bolsonaro tá dando só a continuidade, tá ligado? E o povo não reage. O povo não reage, o povo não diz que é escravo. Muita gente tá gostando, tá ligado? Tá dizendo que o preço da gasolina tem que ser assim mesmo. Mas quando era na época do PT, tudo era Lula. Não existia negócio de ICMS, que tá provado com uma farsa. O preço começa a aumentar lá no commodity. Então tudo vai subir, entendeu? Porque, Boca, dentro desse contexto histórico que você colocou pra gente aí, a gente conclui que a história das sociedades, a evolução delas tem sido sempre uma história de explorados e exploradores, né? A sociedade sempre se constitui em cima de uma massa de explorados, né? Na verdade, historicamente. E nisso eles vão fazendo, né, sua fortuna, né, cara? O Brasil deu um mole também na época E por que ainda tem pobre de direita? Se o cara na condição de explorado, ele tem que lutar contra o explorador. Como é que você explica que no Brasil surgiu essa figura do pobre, do explorado que idolatra, que chama o explorador vagabundo de mito? São os iletrados, né, cara? São os iletrados, e os que são, entre aspas, letrados são de má fé. Você vê, tem gente na universidade aí fazendo bolo pra Hitler, de faculdade de história, cara. Então é totalmente um pessoal retardado, tá ligado? Você não deve culpar só o analfabeto, isso é um analfabeto político, tá ligado? No ciclo da borracha, em 1850, os ingleses vieram aqui, pegaram as mudas, levaram lá pras Filipinas, tá ligado? Plantou lá. Aí o ciclo da borracha do Brasil foi de 1880 a 1915. De lá pra cá foi só decadência, porque a gente não protegeu as seringueiras, tá ligado? Deixou levar, tá ligado? Isso aí pouco importa. A gente tem um aquífero lá no estado do Paraná, com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pega o Paraguai, tá ligado? Que dá pra abastecer o mundo com 200 dá pra abastecer um país de 250 mil pessoas por 250 mil anos, cara, tá ligado? E aí estão querendo comprar da gente aí, tá ligado, cara? Então, velho, você vê, porra, que na época o pessoal tinha uma visão de luta, cara, na época lá da Roma antiga, que tinha os plebeus,
E os patrícios. Os plebeus não podiam casar com os patrícios, não podia ter relação, não poderia ter nada, entendeu? Aí foi conquistando os direitos. Eles fugiram para as montanhas, foi o primeiro ato de rebeldia deles, em 495 a.C., tá ligado? Depois veio isso foi a lei dos tributos, aí veio a lei das 12 tábuas, em 490 e 450, depois veio 445, que é regressivo. Eles conseguiram o direito de casar patrício com plebeu, entendeu? Aí era chamada canoneia. Depois veio outra lei, tá ligado? A lei da divisão de partes, tá ligado? A cestia e tal. Depois veio o direito de você, da pessoa escrava, não ser... Que antes você era escravo porque você devia tanto pro seu patrão que você passava a ser escravo. Aí era chamado Polileia Papíria, o nome da lei, tá ligado? Depois, 400 anos depois, veio os irmãos Graco, tá ligado? Que foram assassinados, era tribuno da plebe, que eles queriam que os pobres recebessem casa, tá ligado? Fosse tratado como seres humanos, os plebeus, tá ligado? Depois assassinaram o primeiro Tibério, depois veio o outro com mais fúria, que foi o Caio, tá ligado? E exigia que o Estado romano vendesse pão barato para os plebeus, tá ligado? Era chamada a lei da frumentária, tá ligado? E isso tudo o povo tinha noção, cara, eles tinham consciência que eles eram escravos. Como diz Karl Marx, não é a sua mente que lhe liberta, é a sua condição financeira que faz a sua visão se libertar e se revoltar contra o sistema. Não você esperar que sua mente lhe veja na sua situação, a sua situação que lhe impõe naquela situação, entendeu? E hoje o povo tem orgulho de ser escravo, cara, dizendo que a escravidão acabou. A escravidão não acabou, a escravidão tá até hoje, tá ligado? É isso mesmo, Eira. Valeu, Jailton. Obrigado.